paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta noite e que você possa agora usufruir, da palavra. Nós estamos indo para o término do livro de Josué, mas eu estava lendo aqui o livro de Josué e várias passagens me chamam a atenção. E eu queria dividir com vocês Josué capítulo 4, as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. É alguma coisa que nós temos que aprender hoje nessa noite. O Senhor quer falar com você, com a sua família. Josué capítulo 4, versículo 1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. Nós sabemos que o Senhor tinha dividido o povo em 12 tribos, isso é muito significativo. E aqui o Senhor estava dizendo, ordenando mesmo, para Josué, para que ele tomasse do povo 12 homens, um de cada tribo. Versículo 3, e ordenou-lhes dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. O Senhor Deus está ensinando aqui algo de muita importância para a nossa vida de cristão, para a nossa vida toda, para a nossa vida de oração, para a nossa vida de fé, de força, de coragem. O Senhor está dando as instruções de uma maneira muito clara. Então agora você pega essas 12 pedras e leva para depositar no alojamento em que vocês vão passar a noite. Versículo 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, cada um de cada tribo, e disse-lhe: Passai agora à frente da arca, vosso Deus, a arca do vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número de tribos dos filhos de Israel. Josué deu essa orientação. Eles, de repente, não estavam entendendo nada, porque o Senhor ainda não tinha explicado por que levantar essas pedras, por que tirar essas pedras do fundo das águas, que ficaram secas, e levar para o alojamento. Versículo 6. Para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? O Senhor está nos ensinando agora a levantar, aqui ele estava ensinando Josué e o povo a levantar um memorial. Algo que ficasse registrado de quando o Senhor fez um milagre, de quando o Senhor agiu, de quando o Senhor livrou, de quando o Senhor foi Deus de mão forte, poderosa na vida daquele povo. Ele está falando, vocês vão levar essas pedras, porque um dia os filhos de vocês, no futuro, eles vão perguntar o que significa essas pedras. E aí você vai poder tocar no assunto, você vai poder relembrar o que o Senhor fez ali naquele dia. Versículo 7 diz assim: Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. O Senhor está ensinando que quando Ele age na nossa vida, na nossa família, mesmo nos nossos antepassados, nós devemos levantar um memorial, levantar um altar. E quando nos perguntarem por que daquele altar, por que daquelas pedras? Porque o Deus de Israel ouviu a nossa oração em determinado dia, em determinado momento, ouviu a oração dos nossos pais, que nós possamos deixar para a próxima geração memoriais na nossa casa. Eu digo sempre para as meninas, para as mulheres do ministério, que elas devem fazer um memorial na sua Bíblia. Elas devem escrever dia tal, do ano tal. Deus fez esse milagre na minha vida. Primeiro, o milagre da salvação, quando o coração foi convertido ao Senhor Jesus. Segundo,
os milagres que começam a acontecer. Isso, no futuro, você vai ter esse assunto para movimentar a fé nos seus filhos e na sua família. E versículo 8 diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Eles fizeram ali uma coluna de pedras. Versículo 9: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje. Até o dia que foi escrito esse livro, essas pedras estão ali no Jordão, foram deixadas ali como memorial da presença de Deus. Versículo 10: porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, que falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Versículo 11: tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista de todo o povo. Versículo 12: passaram os filhos de Ruben, que são as tribos, são 3 tribos, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés tinha dito. Versículo 13: uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Versículo 14: naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Olha a importância, de sermos obedientes a Deus, de sermos tementes a Deus, de sermos obedientes. Porque o Senhor, tudo o que ele disse a Moisés, depois ele disse ao seu substituto, Josué, e eles cumpriram, eles obedeceram. E depois o Senhor fez com que eles fossem honrados diante de todo aquele povo. A palavra de Deus diz que aqueles que se exaltam serão um dia humilhados, mas aqueles que se quebrantam, aqueles que obedecem, eles serão exaltados. Versículo 15: disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subam do Jordão. Versículo 18: ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca do Senhor, assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca e firme, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Deus de poder, Deus de mão forte. Quando o povo, em obediência, terminou de atravessar ali o Jordão, o Senhor ordenou e as águas voltaram. O Senhor, ele que ordena a natureza. Você já tem consciência disso? Que a natureza obedece ao Senhor? Versículo 19: subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal. Versículo 20: as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as José em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando, no futuro, vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, o vosso Deus, fez o mar vermelho, ao qual também secou perante nós, até que passássemos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Amém?
Que mensagem maravilhosa. Eu gosto muito dessa passagem. Eu aprendi claramente a levantar memoriais na minha vida e eu queria agora ensinar isso para vocês. O memorial que você vai levantar do que o Senhor fez ou do que o Senhor está fazendo hoje é para as futuras gerações e também para os futuros dias de necessidade que você vai passar. E aí você vai olhar para aquele memorial e você vai falar: aqui o Senhor foi Deus de mão forte e Ele vai ser novamente, se eu o obedecer, se eu o temer. Que o Senhor te abençoe grandemente neste final de noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã nesse mesmo horário.